Em Naruto, nem toda luta precisa durar vários episódios para ser memorável, até porque algumas das batalhas mais impactantes da obra acabaram tão rápido que muita gente nem percebe que aquilo já havia começado. Seja quando o ninja sai completamente intacto, sem sofrer nenhum único golpe enquanto humilha seu adversário, ou quando a diferença de poder é tão grande que o próprio adversário já treme, recua e se dá por vencido antes mesmo da luta começar. E é exatamente por esse motivo que eu separei aqui pra vocês 10 lutas que acabaram antes mesmo de começar em Naruto. Então já vamos começar com uma luta bem interessante, que é um bom exemplo de ninja que tremeu antes mesmo da luta começar. E eu tô falando do Kakashi contra Orochimaru. Acontecendo especificamente durante os exames Chunin, aqui Kakashi tenta conter a marca da maldição que tá no corpo do Sasuke, utilizando um selamento para impedir com que o chakra do Orochimaru continue se espalhando. O momento é técnico, sério e tenso, até que o Orochimaru aparece diante do Kakashi e muda totalmente o clima do local. Kakashi se vira, ativa ali o seu Chidori e assume uma postura de combate, pronto para lutar contra o Orochimaru caso fosse necessário. Porém, Orochimaru sequer demonstra interesse. Ele simplesmente passa na frente do Kakashi mostrando a sua superioridade e segue em diante como se não tivesse nenhum tipo de obstáculo. Onde naquela ocasião, o Kakashi chega a admitir que só um sairia vivo dali, e fica extremamente aliviado quando o Orochimaru vai embora, até porque ele sabia que o Orochimaru era muito superior que ele naquele momento. Essa não foi a primeira vez que o Kakashi tremeu pro Orochimaru, até porque, como menção honrosa aqui dentro desse tópico, o Kakashi já tremeu antes, especificamente quando o Hiruzen pega o Orochimaru cometendo um dos seus vários crimes em flagrante e o Orochimaru foge do local. Fora ali do seu esconderijo, ele tromba de frente com o Kakashi, que na época era um jovem ninja Danbu, e Kakashi até que tenta ali enfrentar o Orochimaru, mas o Orochimaru acaba se mostrando superior rapidamente e de novo passa em frente do Kakashi, enquanto o Kakashi estava tremendo de medo. Outra luta muito interessante que acabou antes mesmo de começar é simplesmente Jiraiya contra Itachi e Kisame. Acontecendo quando Itachi e Kisame passam pela Vila da Folha, logo quando se encontram, Jiraiya já prende Itachi e Kisame no jutsu prisão da boca do sapo. Tudo indica que ali está prestes a iniciar uma batalha de proporções absurdas, onde um Sennin lendário iria enfrentar 2 membros da Akatsuki de altíssimo nível, incluindo um Uchiha renegado. Porém, a luta simplesmente não acontece, até porque, após Jiraiya prender os ninjas da Akatsuki, Itachi analisa a situação em segundos e entende que aquele confronto seria completamente desnecessário e fora de controle. Então ele foge, não por medo, mas por cálculo, ativando seu Mangekyo Sharingan e destruindo as barreiras da prisão do sapo com o seu Amaterasu, evadindo do local e evitando com que acontecesse uma luta que certamente destruiria parte da Vila da Folha. O interessante é que nesse combate não há troca de golpes, não há feridos, não há prolongamento. A luta termina antes de começar, deixando claro que se tivesse acontecido, o estrago seria incalculável para todos os lados. Inclusive, comenta aí, se essa luta tivesse acontecido, quem você acha que venceria? Os ninjas da Akatsuki ou o Sennin lendário? Quero saber a sua opinião, porque essa luta gera muita polêmica e infelizmente não aconteceu, né? Kisame, venha. Mais fácil falar do que fazer. Tem uma parede de carne vindo atrás de nós. Não vamos conseguir. Falando agora de uma luta que aconteceu em Naruto clássico, foi bem curtinha e foi interessante, temos aqui Naruto e Sasuke contra Rock Lee. Antes mesmo dos exames Chunin começar, Naruto e Sasuke cruzam o caminho do Rock Lee e esse encontro muda completamente a percepção de força entre esses ninjas. Naruto tenta rapidamente atacar, cheio de confiança, mas não consegue nem sequer relar em Lee, que com seus golpes de taijutsu consegue desviar facilmente dos ataques físicos do Naruto e assim contra-ataca o Uzumaki, deixando estatelado no chão, isso em poucos segundos. Sasuke em seguida decide agir. Ele ativa o seu Sharingan recém-despertado
lado, acreditando que agora conseguiria acompanhar os movimentos de Lee. Porém, o resultado é ainda pior. Mesmo com o Sharingan ativado, Sasuke não consegue reagir à velocidade de Rock Lee, onde Lee se move mais rápido do que a própria capacidade de percepção do Sharingan, e naquele momento ele acaba humilhando o Sasuke Uchiha, que até então ninguém tinha conseguido humilhar antes, fazendo assim com que, em questão de segundos, Rock Lee humilhasse dois dos ninjas que futuramente seriam os mais poderosos de todo o universo Shinobi. Isso sem esforço, sem ninjutsu e completamente calmo e frio. Tanto que o Rock Lee ia bater ainda mais no Naruto e no Sasuke se o Gai, no último segundo, não tivesse interrompido aquele combate junto com a sua invocação de tartaruga, onde eles inclusive repreendem o Lee, mesmo com o Lee estando muito feliz por ter humilhado esses dois Shinobis. Serão com talentos, não precisam trabalhá-lo. E os como eu. Agora provarei minha teoria. Você já era? Muito bem, já chega! E antes de falarmos da próxima luta que acabou rapidamente, quase que não aconteceu, eu tenho um recado muito importante pra vocês, que é sobre a sua segurança online, galera. Ultimamente, uma das coisas que mais vem acontecendo aí no âmbito da internet é contas sendo hackeadas, golpes de compras, né, sites falsos que aplicam golpes ou até mesmo vazamento de dados. Porém, eu tenho a solução pra você, que é basicamente a Kaspersky, galera. A Kaspersky é um serviço de segurança online, onde ela cabe perfeitamente tanto no seu PC quanto no celular, tem uso simultâneo e te oferece alguns benefícios bem importantes, como por exemplo, proteção contra vírus, bloqueios de golpes e sites falsos, segurança em todas as suas senhas e contas e também proteção total nas compras que você faz online, ok? O melhor de tudo é que o site inteiro da Kaspersky tá com 50% de desconto e com o cupom RADARANIME você adquire mais 30% de desconto, ok? Essa é uma oportunidade imperdível e por tempo limitado, então cola aqui no QR Code ou se não, cola no link que tá na descrição e adquira já, ok? Continuando, ainda nos exames Chunin tem mais uma luta muito interessante que foi bem rápida e humilhante. Aquela luta ali acabou como se não tivesse nem acontecido. E no mangá ela é mais curta ainda. E eu tô falando da Temari contra a Tenten. Tenten entra pra essa luta nos exames Chunin um tanto quanto confiante. Armada com dezenas de pergaminhos e preparada para um combate distante, tudo indica que ela ao menos teria espaço para lutar, mas Temari não dá nenhuma chance. Com um único ataque de vento, Temari já consegue desconstruir totalmente a Tenten, que pro seu azar, tinha um tipo de ataque que era totalmente passivo para os poderes da Temari, até porque a Temari tinha um poder de vento, que basicamente anulava qualquer tipo de ataque com armas da Tenten. E é exatamente isso que acontece. No anime vimos que a Temari brincou no campo de batalhas e mesmo a Tenten, utilizando tudo que tinha como recurso, não consegue nem triscar em sua adversária. Onde no anime essa luta até que é meio que extensa, porque no mangá ela acaba durando poucas páginas ali e mostra que a superioridade da Temari pra cima da Tenten é gigantesca. Agora é minha vez. Jutsu Foice de vento! Não foi uma boa luta, bem monótona. Falando agora de uma das humilhações mais patéticas que eu já vi em todo o anime, e aqui a luta acabou antes mesmo de começar, até porque só um ninja apanhou, temos aqui o Kankuro contra o Sasori. Mesmo já sendo um marionetista experiente e estando em um nível até que alto dentro da Vila da Areia, Kankuro não estava preparado para enfrentar um ninja do nível do Sasori, o melhor marionetista que já apareceu no anime. Aqui, Kankuro aparece utilizando até que diversas técnicas, tentando pressionar e mostrar evolução em seus ataques pra cima do Sasori, utilizando as suas marionetes. Porém, nenhum desses ataques tem eficácia, onde Sasori, sem muito esforço, apenas observa com calma, analisa os movimentos e quando decide atacar, encerra a luta rapidamente, até porque Sasori era muito mais letal, muito mais experiente e inclusive foi o próprio Sasori que construiu aquelas marionetes que o Kankuro estava manipulando. Então aqui, Kankuro sai derrotado sem qualquer dano real causado em seu adversário, fazendo assim com que essa fosse mais uma luta que acabasse antes mesmo de começar, até porque só o Kankuro tentou lutar, o Sasori finalizou com extrema facilidade. E essa, galera, infelizmente é uma luta que acaba selando ali o fracasso do Kankuro como ninja. Eu acho que o Kankuro não atingiu níveis assim que poderia ter atingido, nunca entrou pra um ranking ali pra disputar como o melhor marionetista, onde a Shiryu e o próprio Sasori esteve, embora não tenha tido destaque,
todas as lutas que o Kankuro participa são lutas que ele perde muito rápido, principalmente após o Shippuden. Tanto que em Boruto, ele chega ali a enfrentar um adversário e também perde bem rápido, fazendo assim com que o Kankuro seja pra mim um dos ninjas mais superestimados que eu já vi. Ele não levou nenhum tempo pra descobrir seu ponto fraco. Sua marionete não é diferente de nenhuma. Você pode fazer as partes individuais tão fortes quanto quiser, mas as juntas são sempre pontos fracos. Ainda no Shippuden, eu quero falar aqui de uma luta que é basicamente de um membro da Akatsuki capturando um Jinchuriki. Mas eu deixo claro que muitas dessas lutas não apareceram e foram cortadas, porém tem uma que acabou antes mesmo de começar. E eu tô falando do Kisame versus o Roshi. Quando a Akatsuki vai lá nas regiões da Vila da Pedra pra capturar o Jinchuriki de 4 caudas Roshi, quem é designado para essa missão é o Kisame e o Itachi. Quando eles chegam lá, o Kisame fala que vai lidar com essa captura sozinho. E olha, ele age brilhantemente. Até porque o Roshi até que tenta realizar alguns ataques, cuspindo bolas de lava e entrando no seu modo lava, parecendo estar muito poderoso. Porém, quando o Kisame decide lutar, tudo muda de verdade. A cena corta rapidamente e Kisame já retorna com o Roshi em seus ombros, completamente desmaiado e derrotado, enquanto Kisame aparece absolutamente intacto, com a roupa limpa e totalmente tranquilo, onde o próprio Kisame chega a admitir que aquela batalha foi muito mais fácil do que ele pensava. Pelo que foi mostrado, o Roshi nem chegou a encostar no Kisame, e o Roshi ele já estava com um nível de poder muito grande, então quer dizer que essa luta acabou antes mesmo de começar, porque ele nem conseguiu relar e desferir nenhum golpe contra o Kisame, mesmo sendo muito poderoso. E bom, como vocês viram, eu comecei essa lista falando das vezes que o Orochimaru humilhou seus adversários. Mas vou dizer pra vocês que o Orochimaru é um dos ninjas que mais foi humilhado e que mais teve lutas que acabou antes mesmo de começar. Então já vamos começar com uma aqui bem interessante, que é basicamente Orochimaru contra Itachi. Quando Itachi entra pra Akatsuki, Orochimaru fica sedento em algum momento roubar o seu Sharingan. Então, em uma tentativa desesperada de tomar o corpo do Itachi, Orochimaru acredita estar diante de um prodígio extremamente poderoso e assim realiza um ataque pelas costas, tentando assim capturar o Uchiha. Itachi, com seu Sharingan, já sabia que aquilo poderia acontecer, e antes mesmo do ataque do Orochimaru se tornar realidade, Itachi já havia colocado o vilão dentro de um genjutsu absoluto, deixando Orochimaru completamente indefeso e ali totalmente passivo a receber um ataque final do Itachi. Itachi aplica o Orochimaru num genjutsu não só para gerar a ilusão na mente do Sennin que ele havia capturado o Uchiha, mas também já aplicando em seguida o genjutsu Ilusão Demoníaca, técnica da repressão em estacas, onde Orochimaru vai para um mundo de ilusão e tem várias estacas fincadas em seu corpo. E essa foi de fato, galera, uma luta que terminou antes mesmo de começar, porque o único ataque que o Orochimaru realizou era uma ilusão de genjutsu, e quando o Orochimaru se deu conta, ele já havia perdido a luta, mesmo antes de sequer lutar. E se não fosse o Kabuto no finalzinho intervir essa batalha e ajudar com que o Orochimaru escapasse, certamente o Itachi teria finalizado o Sennin lendário ali mesmo. お前のいかなる術もこの目の前では何の効力も持たん。俺はあんたをどうすればいいのかな。 E se você acha que essa foi a única vez que o Orochimaru foi humilhado pro Itachi, não é não, até porque depois de implementar a marca da maldição ali no Sasuke, Orochimaru estava prestes a dominar o Sasuke por inteiro, quando o Itachi coloca Sasuke em todos os seus limites, obriga o Sasuke a utilizar a marca da maldição e praticamente obriga com que Orochimaru aparecesse e emergisse de dentro do corpo do seu irmão, onde quando o Orochimaru aparece ali mostrando uma cobra de 8 cabeças gigantesca, Itachi rapidamente utiliza sua espada de Totsuka para selar de vez o Sennin lendário, assim humilhando Orochimaru mais uma vez com extrema facilidade. E já que estamos falando aqui do Itachi, não podemos deixar de citar que o Itachi é um dos ninjas que mais humilhou seus adversários. Ele tinha o costume de aplicar genjutsus nos adversários antes mesmo da luta começar, como por exemplo a luta do Itachi contra a Anbu. Até porque, depois do massacre do clã Uchiha, alguns companheiros que já suspeitavam do Itachi na Anbu tentam se voltar contra ele. Porém, quando o Itachi conheceu esses companheiros anos atrás, o Itachi já havia aplicado um genjutsu neles, que caso eles se voltassem contra o Itachi,
Itachi, eles automaticamente se mutilassem. E é exatamente isso que aconteceu. Esses ninjas se voltam contra o Itachi, mas rapidamente um derrota o outro dentro da ilusão do Uchiha. Outra vez que o Itachi humilhou rapidamente o adversário foi na sua luta, Itachi contra Deidara, onde aqui a Akatsuki vai ali atrás de recrutar o Deidara, que havia acabado de se tornar um renegado da Vila da Pedra. Naquela ocasião, Itachi se coloca na disposição para convencer o Deidara a entrar para a organização, onde ali o Itachi faz uma aposta. Se ele ganhar, o Deidara entra, se o Deidara ganhar, a Akatsuki nunca mais o incomoda. Porém, o Deidara vai pra cima todo alvoroçado e o Itachi já havia colocado ele em um genjutsu, onde o ataque do Deidara acaba sendo desferido contra o próprio Deidara e assim o Deidara se dá por vencido vendo o que é a verdadeira arte. Nanda, Daichou wa bingo book ni notta nukenin desu kara. Douka o tearaka ni. Totonoeru dake no tachisuji de wa nai na. Genjutsu. Outra vez que o Orochimaru foi humilhado por um membro da Akatsuki foi antes mesmo de entrar pra Akatsuki. E eu tô falando do Orochimaru contra Pen. Porque aqui, Pen e Sasori vão atrás de recrutar o Orochimaru em um dos seus esconderijos. O Sannin percebe imediatamente que o Pen era dono de um Rinnegan. E fascinado pelo poder lendário daqueles olhos, Orochimaru, sem pestanejar, avança impulsivamente pra tentar atacar e roubar o Rinnegan do Pen. Porém, mesmo antes de tocar no Pen, instantaneamente com apenas um Shinra Tensei, o Caminho Deva arremessa Orochimaru pra longe sem permitir qualquer tipo de ataque do adversário. Ali, Orochimaru entende que não há como se aproximar e muito menos roubar o Rinnegan do Pen, se dando por vencido e posteriormente entrando pra Akatsuki. E essa é mais uma luta que entra no exemplo de combate que acabou antes mesmo de começar, porque rapidamente Orochimaru entendeu que não tinha nível pra bater de frente contra o Pen, recuou e inclusive aceitou a proposta do Pen. Itadaku wa Rinnegan. Shinra Tensei. E falando agora de uma das últimas vezes que o Orochimaru foi humilhado, temos aqui Sasuke contra Orochimaru. Até porque, galera, quando Sasuke finalmente encara Orochimaru no Shippuden, Orochimaru já vinha treinando o Sasuke há algum tempo e preparando para fazer o jutsu de troca de corpo com o Uchiha. Porém, os papéis se invertem rapidamente, até porque no dia de rolar essa transição de corpo, Sasuke acaba se rebelando contra o Orochimaru e ataca rapidamente o Sannin. O mestre até tenta reagir, mas percebe que Sasuke evoluiu demais e Orochimaru, por estar numa situação extremamente debilitado, acaba não mostrando muitos recursos de batalha. Orochimaru até entra na sua forma final e inicia o seu jutsu de troca de corpo de forma extremamente forçada, porém Sasuke usa o seu Sharingan para suprimir Orochimaru, quebra sua vontade e absorve em questão de instantes o Sannin lendário, não deixando assim nenhuma chance do Orochimaru corresponder no campo de batalhas, onde a partir daí Orochimaru dá uma boa sumida e essa é mais uma luta onde o Orochimaru perde antes mesmo de poder trocar alguns golpes. E vale citar que o Sasuke só ganhou do Orochimaru naquela época porque o Orochimaru estava extremamente debilitado. Depois de perder os seus braços ali pro Hiruzen e ficar muito tempo sem ter um corpo forte o suficiente para suportar o seu poder, quando Sasuke ganha do Orochimaru sem que ele possa reagir de forma efetiva, o Sannin estava em um dos seus momentos mais fracos. E por fim temos aqui mais uma luta muito interessante que acabou antes de começar e pouca gente lembra como ela foi humilhante. E eu tô falando do Jiraiya contra a Konan. Durante a infiltração na Vila da Chuva, Jiraiya é identificado por Konan, que inicia rapidamente ali um confronto, fazendo alguns ataques com seu papel. Tudo acontece muito rápido. Jiraiya reage com precisão e utiliza uma técnica de fogo para tentar parar o ataque de papel, que não é parado e faz com que Jiraiya se esquive rapidamente para não sofrer aquele ataque. Com mais velocidade de raciocínio ainda, o segundo ataque já é fatal do Jiraiya, até porque ele utiliza o seu cuspe de óleo, a fraqueza natural das habilidades da Konan, e em questão de segundos ela fica completamente vulnerável. A luta termina ali. Konan só não é capturada e derrotada por Jiraiya porque o caminho animal aparece no último segundo realizando um ataque e permitindo com que Konan fuja do campo de batalhas. E se não fosse isso, o desfecho teria acabado rapidamente. E a performance do Jiraiya nessa luta é o que mostra o quão poderoso e versátil ele é. Infelizmente, a única luta séria que vimos ele ter é contra os 6 Caminhos de Pen e olha que ele já mandou muito bem. Porém, essa humilhada rápida que ele deu na Konan já mostra o quão recurso ele tem no campo de batalhas e o quão bom pode ser o Sannin para encontrar um ponto fraco do adversário e derrotá-lo antes mesmo que a luta se estenda.
折り紙が好きなお前は E como menção rosa, tem mais duas lutas aqui interessantes que pode até se dizer que acabou antes mesmo de começar. A primeira é do Hashirama contra o Madara durante a quarta grande guerra ninja, até porque o Madara fica mó tempão esperando o Hashirama e quando o Hashirama vai lutar contra o Madara, rapidamente ele consegue conter o Uchiha, onde essa luta aparece bem pouco, mas dá pra ver que o Hashirama teve vantagem. E também outro combate interessante que até cabe aqui é o do Choji contra o Dosu lá no Exame Chunin, até porque o Dosu rapidamente encontrou o ponto fraco do Choji e com as suas técnicas sonoras apagou o Choji rapidamente. E se você for observar, galera, dá pra perceber que muitas lutas que acabam rápido não só acabam porque o adversário tremeu de medo ou porque o adversário é muito mais poderoso e acabou tancando facilmente. Muitas vezes a luta acaba por estratégia. Se um ninja cai na armadilha do outro ou se o ninja entende o ponto fraco do outro rapidamente, essa luta pode acabar antes mesmo de acontecer. Mas eu gostaria de saber, tem mais alguma luta que acabou antes mesmo de começar, que a humilhação foi brava e foi bem rápida a luta? Comenta aí que eu quero saber, quem sabe eu faço uma parte 2, tá? Não se esqueça de comentar qual que é a sua luta favorita aqui desse vídeo, teve várias lutas legais. Fala aí qual que você acha que foi a mais maneira de todas e também deixa o seu like pra fortalecer e se inscreva ativando o sininho. Confira esses vídeos, tá aqui na sua tela. Por aqui eu vou indo nessa, até a próxima e fui!